Olá, olá! Tudo bem? Eu sou a Ju Cândido do canal Estratégia Descomplicada e hoje a gente vai estar continuando a conversar um pouquinho sobre a questão das necessidades da empresa e como que ela pode se estruturar para oferecer a experiência do cliente. Já deve ter assistido o videozinho, ele vai ter em algum canto dessa tela para você clicar e assistir, se você já não assistiu, sobre a questão de como fazer a melhor interação vendo a hierarquia das necessidades do cliente. A gente conversou um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow. Então eu te recomendo, se você não assistiu, vai lá e assiste. Mas agora a gente vai estar falando dessa pirâmide aplicada na realidade organizacional. E por que aplicar essa pirâmide na realidade organizacional? Primeiro porque a gente fala muito de cultura centrada no cliente, orientação para o cliente, tá? E eu estudei anos sobre essa questão e eu já falo para vocês, se vocês querem ter realmente uma filosofia de gestão da experiência do cliente no negócio, se você quer realmente proporcionar encantamento, fidelização e ter bons resultados com isso, não adianta você pensar em ações isoladas, não adianta você pensar, né, na criação de questões artificializadas e não adianta você pensar só no cliente. Fica a dica. Quando a gente pensa na orientação para o cliente, a gente pensa fora da empresa. A gente pensa no que o cliente quer, como que ele se relaciona, como ele se comporta, e a gente esquece de pensar muitas vezes no que eu realmente tenho como capacidade, como competência essencial para ofertar genuinamente para esse cliente. Então a gente tem dois lados opostos, que isso eu conto nesse livro para vocês, Estratégia Descomplicada, o método completo para gerenciar a experiência do cliente, que eu recomendo fortemente. Se você não comprou, compra já para ler tudo sobre isso, tá? Tem muito conteúdo aqui para vocês. Em relação a essa questão da gente pensar na gestão da experiência do cliente, ou pensar no cliente ou pensar na empresa, a gente tem que pensar nos dois, logicamente. O grande problema é que quando a gente tem uma cultura muito só centrada no cliente de forma artificializada, como está acontecendo muito por aí, a gente constrói uma cultura realmente enviesada de olhar para fora, de escutar o cliente, só que não adaptar isso em relação às necessidades da própria empresa e principalmente em relação às competências da empresa, ao que a empresa pode fazer, ao que a empresa sabe fazer, como ela se estruturou para isso, porque às vezes ela está ouvindo o cliente errado, às vezes ela está apontando para o cliente que não é o melhor cliente para ela. Então a gente tem que ponderar e a gente tem que saber alinhar. Até por isso eu conto para vocês nesse livro que a melhor orientação não é para o cliente, é para o mercado, que para o mercado a gente considera muito mais coisa que só o cliente, e com ela, com essa orientação, com essa filosofia, que a gente vai conseguir realmente direcionar a gestão da experiência do cliente como estratégia da empresa. Senão você vai estar trabalhando com atendimento e enfim. Aí, para vocês pensarem nessa questão de como arrumar a casa, como organizar a empresa para ofertar realmente a gestão da experiência do cliente, a gente tem que entender a base da pirâmide, né? Lembram lá da pirâmide de Maslow? Em relação a 5 patamares bem claros, sendo que o primeiro é a gente organizar os recursos e as competências da empresa. A gente tem que conhecer o que a empresa pode oferecer, o que ela pode fazer, quais são as competências dela, tanto competências técnicas quanto competências humanas, porque a gente tem que fazer com que a empresa tenha pelo menos ali uma estrutura, uma consistência, uma competência base para a gente conseguir oferecer. Não consegue olhar para fora e se adaptar para dentro, ok? É a mesma coisa quando a gente vai receber uma visita em casa, tá? Até essa foi um insight maravilhoso que eu tive de um colega que virou amigo. Vou marcar ele aqui embaixo, o Marco Murara. A gente até estava conversando sobre a questão do medo das empresas de fazer auditoria de estratégias de gestão da experiência do cliente, porque elas querem se arrumar, elas querem arrumar as coisas antes de passar por um processo de verificação de qualidade, de estratégias. Não faz sentido, né? E ele até comentou, é como limpar a casa antes de chegar a diarista. E é super verdade. E essa questão da gente olhar muito para fora, só olhar para o cliente e esquecer de olhar o que a gente pode fazer, é a mesma coisa de receber uma visita em casa e a gente tentar se adaptar para essa visita. Não faz sentido. Sabe por quê? Vocês vão receber uma visita de um outro contexto, de uma outra cultura que não é a de vocês. E vocês vão tentar fazer o quê? Vocês vão tentar, logicamente, agradar
essa visita se vocês pensam pra fora, se vocês pensam na visita. Então vocês vão fazer o prato que ela mais gosta, vocês vão arrumar a casa de uma forma que vocês acham que ela se sinta confortável, vocês vão fazer várias coisas para fazer com que ela se sinta bem na sua casa. Porém, é a sua casa. Ela está indo na sua casa por causa de você, não por causa da sua casa. Se ela estiver indo na sua casa por causa da sua casa, é interesseira, então reveja essa amizade. Agora, ela vai estar interessada em estar vendo como você vive, como você convive, o seu dia a dia. Isso é importante para a experiência dela, por isso que ela já está indo até você. Entende? A partir do momento em que você começa a fazer coisas para agradá-la, fazer um prato que você nem conhece direito, mas que ela vai gostar, você começa a arrumar a casa de uma forma que faz sentido para ela, mas para você não faz, a hora que ela chegar, você não vai ter o melhor prato, porque é da realidade dela, não da tua. Você não tem expertise para fazer aquilo. Você não vai estar se sentindo bem no ambiente que você arrumou para ela, porque aquilo não faz sentido pra você, não é do seu dia a dia, você não sabe nem se comportar daquele jeito e você não vai estar à vontade. Aí você não vai saber interagir com ela da forma realmente que você tem que fazer. Então você viu a diferença? Quando a gente pensa muito pra fora, a gente esquece de dentro. E quando a gente esquece de dentro, a gente perde aquele quê de diferente. A gente perde realmente aquela questão da genuinidade que o cliente está buscando, sabe? O porquê que ele veio buscar você? Ele veio buscar você porque você é você. A visita foi na sua casa, a não ser que ela foi para emprestar dinheiro, ela foi para usar alguma coisa da sua casa, emprestar alguma coisa. Ela foi te visitar porque ela gosta de você, do jeito que você é, não da sua casa, não da comida que você tenta fazer para agradar ela. Até fica a dica, né, de como receber bem visitas. Seja genuíno, né? É a mesma coisa na empresa. Receba o cliente de uma forma genuína. Ele está indo para ver você, ele está indo para comprar o seu produto que você ofereceu, não artificialize isso para ele. Por isso que pense primeiro no que você pode oferecer, nas suas competências, para depois olhar para fora. Depois, a gente tem a questão realmente de ver a cultura do negócio. E essa cultura do negócio é muito motivada da forma em que ele nasceu, ok? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque isso a gente tem muito que conversar, sobre cultura realmente de gestão da experiência do cliente. Então, essa questão da cultura é o segundo patamar da pirâmide, que envolve muito as pessoas que trabalham dentro do negócio, que é a gente pensar de novo internamente, para depois a gente começar a pensar nos relacionamentos, lá no terceiro patamar, que é onde a gente pensa em como eu vou interagir com os meus stakeholders, ou seja, com os meus públicos de interesse, com as pessoas que fazem sentido para fazer o meu negócio acontecer, que não são só os clientes, é o fornecedor, é o concorrente, são os colaboradores, logicamente, e os clientes. Tá? Então não é só os clientes que eu tenho que pensar nesse momento, mas eu tenho que pensar em formar relações estratégicas de uma forma mais competitiva para eu avançar e chegar a alguma ao topo da pirâmide. Que é o quê? Qual que é o topo da pirâmide? O topo da pirâmide é fazer a empresa ganhar dinheiro. Porém, a gente tem mais duas etapas, tá? Pirâmide de Maslow em 5. Depois desses relacionamentos estratégicos, a gente tem o quarto nível, que o quarto nível não é ainda o resultado financeiro, o objetivo financeiro do negócio. A partir do momento em que você coloca o resultado financeiro ali, você já quebra a questão do teu foco em experiência. Porque primeiro você tem que satisfazer o cliente, primeiro você tem que oferecer a excelência que ele busca, o que ele realmente quer com a sua empresa, né, o relacionamento que ele tanto almeja com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca, com a sua equipe, com você, para depois você ter o lucro como resultado e não ao contrário, tá? Então primeiro a gente se organiza internamente, depois a gente faz relacionamentos estratégicos para daí a gente conseguir ofertar realmente a melhor experiência para o cliente e ter lucros como resultado do negócio. Você viu que a gente tem que pensar não no cliente na ponta, mas sim na empresa para chegar nesse cliente? Faz sentido isso para você? Comenta aqui, eu quero ouvir tua opinião, tá? Então, beijos, até a próxima que eu vou destrinchar essa pirâmide nos próximos vídeos para vocês. Até! Dá um like aqui nesse vídeo e segue o canal. Até a próxima!